Shabbat Shalom, amados. Graças ao Eterno por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui nessa manhã de sábado para aprendermos um pouco mais da palavra do Eterno e sermos restabelecidos, renovados, porque esse é o motivo pelo qual o sábado foi instituído, para que nele viéssemos renovar as nossas forças, tanto físicas como espirituais. É um dia tirado especialmente para desfrutarmos da plena comunhão com o Eterno. E nada melhor do que a gente começar o dia meditando na palavra, aprendendo um pouco mais daquilo que o Eterno quer para as nossas vidas. O estudo de hoje é na Parashá Ekev, uma das porções, como as demais, maravilhosas, para nos instruir a respeito da vontade do Eterno, daquilo que Ele tem para entregar ao seu povo, aqueles que nele esperam e nele confiam. Ekev significa calcanhar. Esta porção se encontra em Devarim, Deuteronômio, do capítulo 7 ao verso 12, capítulo 11 ao 35, nós não vamos estar lendo tudo. A Haftará, que é um texto dos profetas que pode ser lida em consonância, em harmonia com esse texto, fica em Yeshayahu, no capítulo número 49, verso 14, e também no capítulo 51, verso 3. E nós vamos estar lendo não todos os textos, porque fica muito extensivo, não tem como a gente, só para ler, a gente lê em casa, né? A gente quer que o Eterno nos ensine alguma coisa, além daquilo que temos aprendido, com os textos, com os versículos. E a gente deu um título para esse estudo: as bênçãos e as promessas são condicionais. Sim ou não? O que os irmãos acham? O que você acha, presbítero? São condicionais ou não? As bênçãos do Eterno, elas são condicionais ou incondicional? Eu posso viver da maneira que eu quiser, o Eterno vai se cumprir na minha vida as bênçãos que o Eterno prometeu. Ou eu tenho que obedecer os mandamentos do Eterno para que as promessas se cumpram em minha vida. O que os irmãos acham? Isso. Por isso, as bênçãos são condicionais, porque elas dependem da minha obediência, do meu amor e da minha fidelidade para com o Eterno. As bênçãos materiais, todas elas dependem da nossa fidelidade para com o Eterno. Porque as bênçãos que o Eterno promete ao seu povo, aos seus eleitos, aos seus escolhidos, elas não são passageiras, elas são atemporais. A vida toda que você viver, se você viver em fidelidade, em comunhão, em amor para com o Eterno, você vai viver uma vida estável, uma vida de prosperidade.
Quando nós olhamos para a história de Israel, no tempo dos reis, no tempo em que o povo estava com o seu coração voltado para o eterno, a gente pode identificar a bênção, a prosperidade na vida de toda a nação. Por exemplo, no tempo do rei Davi, durante os 40 anos que ele reinou, a vida de Israel foi uma vida de prosperidade. Não perdia uma batalha, não tinha inimigos que os pudessem resistir, e só havia prosperidade. Porque o líder daquela nação, o líder político e o líder espiritual, todos eles tinham o coração voltado para o eterno. O sacerdote e o rei. Então a nação estava inteiramente voltada à prática dos mandamentos que o Eterno havia instituído por meio de Moisés. E nesse contexto, eles inseridos dentro das escrituras sagradas da Torá, não havia inimigos e nem dificuldades. Porque quando nós voltamos para os mandamentos do Eterno, por amor a Ele, por reconhecer a sua bondade para conosco, o que acontece, amado? Ele vai adiante de nós. Ele vai tomar a frente nas nossas empreitadas. Então não haverá obstáculo, não haverá dificuldade. Tudo se tornará mais fácil. Não é porque o Eterno vai agir diferente. Não, é nós que estamos agindo diferente. Quando nós nos enquadramos dentro das 4 linhas da Torá, dentro dos mandamentos do Eterno, nós o responsabilizamos a tomar conta de nós. E é isso que o Eterno quer. É isso que Ele quer, que nós, como seus discípulos de Yeshua, como seus filhos, como membro da sua família, viemos colocar em nossos corações que é o Eterno que quer cuidar de nós. Então somente isso. Não é que eu vou, porque o Eterno vai cuidar de mim, que eu vou me deitar e ficar só balançando na rede, dormindo. Não. Eu vou fazer o que eu posso, dentro das minhas possibilidades, dentro da minha possibilidade humana, daquilo que eu posso fazer. E aquilo que está além do meu poder, daquilo que eu posso realizar, isso o Eterno vai operar maravilhosamente. Se nós formos olhar as Escrituras e verificar as ações diretas do Eterno, as manifestações, os milagres do Eterno, você vai ver que os milagres aconteceram naquilo que as pessoas da época não podiam fazer nada, que Moisés não podia agir. Moisés não poderia de maneira nenhuma, como ser humano, tirar o povo do Egito. Poderia? Não poderia. Era o maior império da terra. Não havia nação que pudesse combater, e nem era esse o interesse do Eterno. Ele queria operar um milagre para ganhar a confiança do seu povo. E foi isso que ele fez. Ele pegou alguém sozinho, Moisés, um pastor agora, no deserto de Midian, e o levanta para ser o grande Salvador de Israel. Louvado seja o nome do Eterno. Para operar os seus sinais, as suas maravilhas, os seus prodígios. Mas aquilo que Moisés podia fazer, que nós podemos fazer, vamos fazer a nossa parte. E o que é que o Eterno exige de nós? Que guardamos os seus mandamentos, venhamos temer o seu nome e venhamos amá-lo de todo o nosso coração. Louvado seja o nome do Eterno. Por isso as bênçãos são condicionais. Se elas não fossem condicionais, todos os seres humanos iam herdar
o Olam Rabá, a vida eterna. Todos iam ressuscitar na primeira ressurreição. Mas como elas são condicionais, existe uma condição para que eu e você, para que os seres humanos alcancem as promessas relatadas tanto por Moisés, como por Yeshua, como pelos profetas, como pelos discípulos, que são as mesmas promessas ditas em contextos diferentes, em épocas diferentes, mas todas do mesmo Elohim, com a mesma finalidade, colocando diante dos seres humanos uma condição para sermos famílias do Eterno e para herdarmos as promessas, tanto elas materiais, tanto as promessas que são materiais, quanto as promessas que são espirituais, tanto as temporais, né, as que se acabam por meio que a gente vai falecer, então a gente vai deixá-las, elas vão deixar de existir na nossa vida nesse plano terreno, mas temos as espirituais que são eternas. A visão, o plano do eterno é isso, a eternidade para os seres humanos. Mas para que isso aconteça, eles têm que decidir. Nós temos que escolher se vamos buscar a árvore da vida ou se vamos continuar comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se vamos permanecer no erro, na prática do erro, na prática do pecado, ou se vamos santificar as nossas vidas com base nas Escrituras, com base naquilo que o Eterno pronunciou por meio de Moisés, por meio dos profetas, por meio de Yeshua e por meio dos seus talmidins, dos seus discípulos. É nós que temos que escolher. Por isso, as bênçãos são condicionais. Quer alcançar o Olam Rabá, quer ter parte na primeira ressurreição, na redenção de Israel, então temos que obedecer aquilo que Israel, em todo o tempo da sua prosperidade, todo o tempo que eles estavam cobertos de bênção, era porque eles estavam em comunhão com o Eterno. E nós escolhemos ter comunhão com o Eterno ou não ter. Sermos verdadeiros discípulos de Yeshua ou sermos apenas religiosos. E vem na congregação para bater o cartãozinho, para marcar presença, para ver o irmão, a irmã, para botar o papo em dias. Ou se viemos oferecer um verdadeiro sacrifício, viemos porque sentimos necessidade deste momento de ouvirmos a palavra do Eterno, para falarmos com Ele, nesse ambiente que nós separamos para buscarmos ao Eterno e para aprendermos da sua bendita palavra. Bendito seja Ele para sempre. Quem decide somos nós. Todas as áreas da nossa vida, amados, aquilo, se você quer ter um bom casamento, é você que tem que fazer o seu casamento bom. Tratando bem sua esposa, tratando bem seu marido, zelando, cuidando. Se você quer ter um filho educado, um filho que as pessoas se admirem da vida dele ou da vida dela, sendo uma menina, é você que tem que fazer isso. Se você quer que as pessoas entrem na sua casa e sinta-se à vontade, porque você é que vai cuidar, deixar tudo limpinho, para os outros se sentir bem. Então, as escolhas são nossas. Se você quer prosperar na vida financeira, você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar. Todas as coisas são condicionais. Se você quer viver uma vida saudável, você não pode estar se alimentando de tudo. O Eterno próprio coloca regras, né? Você tem que diminuir o sal, o açúcar, as gorduras,
os embutidos enlatados, são prejudiciais à saúde. Então é você que escolhe o que será o seu futuro. Cada um de nós escolhemos o que será o nosso futuro. Como é que eu quero envelhecer? Eu que tenho que escolher. Se eu quero uma velhice mais saudável, eu tenho que me prevenir na alimentação, no descanso e etc. E se eu quero alcançar o Olam Rabá, a vida eterna, a ressurreição dos mortos, quero ter uma vida longa sobre a terra e abençoada, sou eu que decido. Obedecendo ao Eterno, guardando os seus mandamentos e o amando de todo o meu coração. Se cada um de nós tomarmos essa atitude, então nós viveremos uma vida. Vamos viver uma vida tão abençoada, como se no meio do deserto do Saara, nós vivêssemos num oásis. Porque o Eterno assim vai fazer nós prosperar. O que temos que fazer é obedecê-lo. Obedecer é confiar no Eterno. Não existe fé sem obediência. Aquele que diz que crê no Eterno tem que obedecê-lo. Aquele que diz que crê e não obedece, ele não está fazendo nada diferente do ímpio, das pessoas que não são chamadas pelo nome do Eterno, não creem nele. Então todas as bênçãos são condicionais. Para me alcançar o que o Eterno tem para mim, é preciso que eu me achegue à prática dos mandamentos, à prática da sua vontade. E nós vamos ver nos textos a seguir como é que o Eterno fala. O verso de número 12, a partir do verso número 12, do 7, de Devarim de Deuteronômio. Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e os guardardes e cumprides, o Senhor teu Elohim te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu aos teus pais. Os irmãos, prestem atenção. Como é que o Eterno começa? Sucederá, se você fizer assim, sucederá, pois que, por ouvirdes estes preceitos e os guardardes e cumprirdes, isso está no futuro. Sim ou não, os meninos bons de português aí? É no futuro, né? Se fosse no presente, é porque tu tens guardado e tem cumprido. Não, mas é se. Está no futuro. Se guardardes, sucederá, pois, que por ouvirdes estes preceitos e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Elohim te guardará o pacto e a misericórdia com que jurou aos teus pais. Vocês estão vendo a condição? Verso 13, ele te amará, e te abençoará, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. Vocês estão entendendo? Dá para entender? Tudo depende da obediência. Não, eu me entreguei a Yeshua, reconheço o seu sacrifício, sei que ele é meu Salvador, reconheço o Eterno como Criador, como Rei do Universo, como meu Pai. Isso é o suficiente? Não. Não é suficiente. Porque como disse Tiago, crês que há um Elohim, fazes bem.
Porém, até os shedins, os demônios, creem que se treme, mas não o obedece. A tradução está assim, João Ferreira de Almeida. A questão é a obediência, porque a obediência é que prova o tamanho da minha fé. Ah, não, eu sou crente, eu creio em Yeshua, sou discípulo de Yeshua, mas vai ver, camarada, não tem uma vida kadosh, uma vida separada, uma vida santa. Ele fala como os ímpios falam, sem medir palavras, age da maneira dos ímpios, faz negócios da maneira dos ímpios, trata o pai, a mãe, os irmãos, os vizinhos da maneira dos ímpios, trata o Shabat da maneira que os ímpios tratam, a alimentação do mesmo jeito faz da maneira que os ímpios fazem, não respeita as datas santas que foram instituídas pelo Eterno, da mesma maneira que os ímpios fazem. Ele jamais foi talmidim, discípulo de Yeshua, jamais foi filho de Elohim. Qual é o exemplo de filho que Elohim nos dá, amado? Yeshua. Yeshua é filho. Ele entregou a sua vida em obediência ao Pai. Isso é ser filho, isso é confiar, isso é fé. A fé, da maneira que as Escrituras nos mostram, não a fé que é pregada. Que é uma fé que não retrata aquilo que Moisés viveu, que os profetas viveram, que Yeshua viveu, que os discípulos viveram. Fé, se nós cremos, estamos prontos para entregar, não apenas para nos dispor, não apenas dos prazeres, dos desejos pecaminosos, por amor ao Eterno, mas estamos prontos para, se for possível, entregar a nossa vida. E é isso que o Eterno quer, que venhamos entregar nossas vidas a Ele. Não como Yeshua fez e como muitos fazem até hoje, sermos mortos, porque graças ao Eterno, no nosso país, nós temos liberdade. Mas entregar as nossas paixões, abandonarmos as nossas paixões para amarmos ao Eterno, para servirmos a Ele, para ser o Mishkan dele, o tabernáculo, para que Ele venha tabernacular conosco. Louvado seja o nome dele para sempre. Então não pense que porque você está na congregação, porque papai e mamãe servem ao Eterno, é que você vai ser aquele crente relaxado e vai alcançar as promessas, amados. Se você tem mais de 12 anos, você é responsável pelas tuas atitudes perante o Eterno. E se você quer ter bênção, esse é o caminho. Ouvir os mandamentos do Eterno, guardar os seus preceitos. Se nós guardamos a aliança feita com o Eterno, como Abraão fez, nós vamos alcançar as bênçãos abraâmicas. Agora, se a pessoa não guarda, não importa se ele é israelense, se ele tem sangue de judeu ou de israelense correndo na veia, não importa se ele crê em Yeshua, crê no Eterno, mas se ele não guarda a aliança a qual Abraão guardou com o Eterno, ele não tem parte na herança.
Mas se eu e você, que não temos sangue israelense, não pertencemos a nenhuma tribo de Israel, mas pela fé, abraçarmos a aliança que o Eterno fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, e crermos na pessoa de Yeshua e obedecermos da mesma maneira que ele obedeceu o Pai, nós vamos fazer parte da herança. Nós vamos alcançar a herança. E não existe mistério, não existe coisa difícil, né, de se entender. Está simples. É simples, está aqui a receita para uma vida abençoada. A receita para uma vida plena. Abençoada, não é dizer que não vai ter dificuldades. As dificuldades virão, mas todas elas serão vencidas. Porque o Eterno estará conosco. Quando nós estivermos com Ele. Não houve dificuldade para o povo sair do Egito? Houve? Ou não? O que os irmãos acham? Houve dificuldade. E o que aconteceu? O Eterno era quem vencia. Moisés, desde o seu chamado até a sua partida, foi tudo por ordem do Eterno. Até na hora de morrer, o Eterno disse para ele, sobe o monte porque tu não vai entrar na terra, tu vai morrer aqui. Acabou. Viver na dependência, na direção, debaixo da nuvem, debaixo da obediência dos mandamentos do Eterno. Então existiu grande dificuldade até para os que eram obedientes e santos, mas todas elas, o Eterno as venceu, o Eterno destruiu os inimigos, o Eterno abriu o mar, o Eterno fez a água brotar da rocha, o Eterno mandou o maná do céu. Então vai haver dificuldade, não é porque você é fiel, você guarda os mandamentos e ama o Eterno, que não haverá dificuldade, mas elas serão vencidas, porque o Eterno as vencerá, o Eterno irá diante de nós. Agora, quando nós estamos fora dos mandamentos, quando nós guardamos em parte, santificamos em parte, e em parte somos profanos. O que as Escrituras dizem? Se as bênçãos são condicionais, o que vai acontecer? Em parte seremos abençoados, e em parte seremos amaldiçoados. Porque a Torá, ela não tem só bênção, ela tem também maldição. Mas as bênçãos e as maldições não é o Eterno que impõe contra a nossa vontade. As bênçãos são fruto das nossas escolhas. E a maldição? Fruto das nossas escolhas. Por isso, as bênçãos e as promessas são condicionais. Louvado seja o nome do Eterno. Verso 16. Verso 15. O Senhor desviará de ti toda enfermidade, não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces. No entanto, as porás sobre sobre todos os que te odeiam. O mal que vai vir, o mal que veio sobre os egípcios, por que veio sobre os egípcios? Por causa que eles estavam fazendo mal aos olhos do Eterno. Eles não obedeciam
E além de obedecer, além de não obedecer o Eterno, eles estavam escravizando o povo do Eterno. O Eterno colocou as enfermidades, úlceras, tumores. E o Eterno aqui está dizendo, se você guardar os mandamentos, se vocês ouvirem os preceitos, os mandamentos e cumprirdes, o Eterno vai desviar de vocês toda a enfermidade que vem sobre o ímpio. Para nós hoje. Aquilo que o ímpio vai passar, a gente não vai passar que nem eles passam. Mas o Eterno vai botar sobre os que te odeiam. Se você está dentro dos mandamentos, se você está guardando, se você está cumprindo, enquanto você está na bênção, os que te odeiam vão estar em maldição. Enquanto você vai estar com a mesa farta, os que te odeiam vão estar passando fome. Não é o Eterno que faz a diferença, somos nós que escolhemos se queremos sermos diferentes. E não há como a gente ser diferente genuinamente do mundo sem a prática dos mandamentos, sem a obediência. Não há, amado. Você pode conhecer todas as escrituras, você pode falar o hebraico, você pode falar todas as línguas da terra, você pode falar na língua dos anjos. Mas se você não obedecer os mandamentos como estão descritos, você não vai ser diferente do mundo. Porque o teu caráter, o meu caráter só é mudado quando eu passo a usar os mandamentos do Eterno como regra de vida, como limites. O mandamento permite que eu vá até aqui. Daqui para frente, eu não posso ultrapassar. E isso vai me fazer diferente do ímpio. Não é porque eu sou pastor, porque eu carrego Bíblia, porque eu oro, porque eu canto, porque eu testifico, que a vida minha é diferente, não. Agora, quando eu passo a aplicar os mandamentos na minha vida e andar dentro dos limites pré-estabelecidos pelo Eterno, isso me faz diferente do ímpio. Isso me faz diferente do religioso. Que vive no automático, não quer ter trabalho, não quer trabalhar na sua própria natureza. Yeshua já fez tudo, então eu tenho que ficar de boa, coloco no piloto automático a minha vida e pronto. Faço o que eu quero, como o que eu quero, falo o que eu quero, pratico o que eu quero, porque o Eterno, por meio de Yeshua, já fez tudo. Eu não tenho mais que fazer nada. Isso é doutrina de Balaão. Doutrina de Shedins, de demônios. Que toda a Escritura, desde Adão, desde o nosso pai Adão, que o Eterno deixa regras que são literais, não são teóricas, filosóficas, não, são literais, são materiais, são ações que quando a pessoa age, você pode ver, você pode comprovar, você pode ser testemunha. O que o Eterno disse para Adão? De todas as árvores que estão no jardim, você pode comer, mas na árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. A gente pode comer alguma coisa só pensando? Alguém já pensou naquele frango assado e ficou com a barriga cheia? Não. Ele foi lá e fez justamente aquilo que o Eterno disse para ele não fazer. E com isso trouxe a morte, o pecado e a separação do ser humano do Eterno. Ele decidiu, foi escolha. O Eterno não deu uma condição. O Eterno disse para ele, se tu comer, então existe uma condição.
Tudo que o Eterno exige de nós é condicional. Não existe salvação, prosperidade no automático. Não. Existe o nosso lado. Existe aquilo que é o meu dever, como filho de Elohim, como discípulo de Yeshua, eu tenho que fazer. Sabe quem não deveria ter feito nada? Mas Yeshua. Prometido desde... Quem é que fala a respeito de Yeshua primeiro? Eu acho que Jacó. Na bênção para Yehudá, na bênção para Yosef, bênção para Judá e para José, ele fala a respeito de Yeshua. Moisés profetiza sobre Yeshua. Os profetas, a grande maioria deles, falaram a respeito de Yeshua. O anjo veio e anunciou ele para a sua mãe. Ele é filho de Elohim, representante do Eterno. É o que ele diz para um dos seus discípulos, quando pergunta para ele: mostra-nos o Pai e nós ficaremos satisfeitos. Ele diz: há tanto tempo estou com vocês, vocês não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai, porque Yeshua é o representante, o enviado do Pai. Ele era o único que não deveria passar pelo que passou, sofreu o que sofreu, obedecer como nenhum outro, porque ele não tinha pecado. Então, se ele não fizesse nada, ele continuaria santo, sim ou não? Porque o anjo diz: por isso, aquele que de ti nascer será chamado santo, filho de Elohim, santo desde o ventre. Mas ele obedeceu como nenhum outro, para ser o exemplo para nós, que para realmente ser filho do Eterno, herdar as promessas, nós precisamos nos dobrar voluntariamente, não contra a nossa vontade, mas por escolha. Eu escolho servir ao Eterno, eu escolho guardar os seus mandamentos, eu decido usar os mandamentos como limites para a minha vida terrena, porque os mandamentos só são limites agora. No Olam Rabá, eles não terão efeito. Por quê? Os limites só existem, amado, aonde a escolha. Aqui eu escolho entre fazer a vontade do Eterno ou transgredir. No Olam Rabá, lá só estarão os que já escolheram. No Olam Rabá, no mundo vindouro, não existe escolha. Escolha existe neste plano. Por isso que Adão teve o direito de escolher, escolheu errado, e nós vimos o que aconteceu com eles e com a sua descendência até o dia de hoje, nós contemplamos. Por que há tantas mortes, tanta miséria, assassinato, homicídio, estupro, roubo e tanta coisa? Escolha. Os homens escolheram se afastar do Eterno, ignorá-lo, rejeitá-lo, odiá-lo. E muitas nações que existiam no tempo de Yeshua, que existiam no tempo dos profetas, não existem mais. Por quê? Elas viveram, durante a existência delas, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Eterno. E o que acontece com aqueles que permanecem fazendo o que é mal aos olhos do Eterno? Serão eliminados. Os seus nomes serão apagados de sobre a terra. Mas aqueles que obedecem à palavra do Eterno e guardam os seus mandamentos e o amam,
eles herdarão a terra, diz o Eterno. Eles herdarão a terra. Que o pecador creia ou não, que ele queira ou não, mas o pecado será exterminado de sobre a terra. Haverá um tempo que ele não mais existirá, porque a terra não foi feita, esse planeta, o plano do Eterno, nunca foi o pecado, porque ele é santo, santo e santo. Então, se você ama o pecado, ainda mesmo servindo ao Eterno, em parte, mas em parte você ama o pecado, querido, te esforça para te livrar. É você, se você usar os mandamentos como modelo, como marco, como divisória, como limite, você vai abandonar o pecado. E abandonando o pecado, você está inserido na herança. Você está condenado ao Olam Rabá, condenado à vida eterna. E nada tirará isso de você. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nada nos separa. Realmente nada nos separa do amor do Eterno que está em Yeshua, nosso Salvador, que depende da nossa escolha. Eu não posso escolher por você e nem você por mim. Oh, aleluia! Graças ao Eterno por isso. Somos nós que escolhemos o que será o nosso amanhã. Como será o meu futuro? Nós sabemos que o nosso futuro depende das nossas escolhas no presente. Se você cada dia escolher servir ao Eterno, não tem como o teu futuro ser um futuro de fracasso, de derrota. Não tem, amado. Você está condenado a uma vida de prosperidade. Você está condenado a uma vida de shalom. Você está condenado a uma vida abundante, uma vida plena. Agora, se queres fazer o desejo do teu coração, o desejo da tua carne, não importa se você é um líder, não importa. Você vai estar condenado a uma vida de miséria, uma vida de desgraça, no casamento, na família, na vida financeira, na saúde. Está condenado. Todo o sucesso na nossa vida depende das nossas escolhas. E não é diferente quando se trata do Eterno. Só que quando nós nos esforçamos para guardar os mandamentos do Eterno, nós não vamos ser próximos só financeiramente, só na família, só no casamento. Não. A prosperidade do justo, ela é plena. Estou dizendo que você vai ser milionário, mas o que o Eterno vai dar para você, você vai agradecer, ele vai dizer para ele: Pai, eu não mereço tanto. Eu sei que os meus atos, aquilo que eu tenho feito, não corresponde ao tamanho das bênçãos que tu tem me dado. Realmente eu não mereço tanto. Porque na medida que nos santificamos, que aplicamos os mandamentos na nossa vida, nós vamos reconhecer o quão somos pequenos, o quão somos carentes, o quanto dependemos do Eterno e o quanto somos rebeldes. Não tem essa do camarada santo andar com o peito estufado, não, amado. Isso não é santo, isso é pavão. A santidade nos torna as pessoas humildes. E o santo, ele não se vangloria com o que tem. Não é porque ele tem o que o irmão não tem, que ele se sente o máximo. Negativo. O santo sabe que o que ele tem não lhe pertence. Existe para ele. E que muito em breve ele vai deixar aqueles que têm família, que têm descendentes, para os seus descendentes. E aquele que não tem, fica para os outros. Oh, aleluia! Glórias ao Eterno. Por isso o Eterno não aceita que sejamos vaidosos. Que nós, porque temos alguma coisa, venhamos desprezar alguém ou humilhar alguém. Isso é coisa de quem não sabe quem é. 16. Consumirás todos os povos que o Senhor teu Eterno
te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles, e não servirás a seus deuses, pois isso te será por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei desapossar? Delas não terás medo, antes lembrar-te-ás do que o Senhor teu Elohim fez a Faraó e a todos os egípcios. O povo estava na terra. Se a terra não tivesse gente, amado, não tivesse ninguém lá, seria fácil. Quer dizer, estaria no automático. Eles não tinham que fazer nada, só chegar e tomar posse. Mas haviam 7 nações, e somadas todas elas, era maior do que Israel. E o Eterno está dizendo para eles, olha, não diga isso. A nação que está lá é mais poderosa do que nós, como a gente vai poder expulsar? Tudo isso aqui obedecendo. Os irmãos viram como é que começa o texto. O Eterno disse para ele, olha, veio, não tema, não tenha medo deles. Você viu, diz o Eterno para eles, o que eu fiz aos egípcios? O que eu fiz a Faraó? Vou fazer com eles também. Então, somente eles tinham que guardar os estatutos e os mandamentos. As condições. Todas aqui, nesses versículos, esse texto impõe condições. Ainda em Devarim, capítulo 11, a partir do verso 22, porque se diligentemente guardares todos estes mandamentos que eu vos ordeno, e se amares ao Senhor, vosso Elohim, e andares em todos os seus caminhos, e a ele vos apegardes, também o Senhor lançará fora de diante de vocês, de vós, todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso termo se estenderá do deserto ao Líbano, e do rio, o rio Eufrates, até o mar ocidental. Esse será o limite de vocês, ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Elohim porá o medo e o terror de vós sobre toda a terra que pisardes. E assim como vós disse. O Eterno, amado, ele é maravilhoso. Quando ele promete, ele cumpre. Quando Moisés acatou a ideia dos chefes da tribo, enviou-se espias, os 40, eles trouxeram a notícia boa e a notícia ruim, que acabou fazendo Israel pecar e passar os 40 anos no deserto. Mas aquilo que o Eterno está falando aqui nesse versículo, no versículo 25, era o que estava acontecendo. O terror, o medo. O povo tinha medo de Israel. Não de Israel em si, mas por causa que eles ouviram falar que o Elohim deles tinha feito aos egípcios e as nações que ousaram se levantar contra eles durante a jornada. Tinha exterminado, derrotado, destruído. E quando o Josué envia 2 espias para Jericó, o que Raabe diz para eles? Que o povo todo estava com medo. O povo estava com o coração derretido por causa de Israel. Aquilo que o Eterno fala. O Eterno falou, está falado. Então, por que a bênção não acontece na vida? Por que eu estou com a minha vida toda atrapalhada? Olha, amado, tu tem usado os mandamentos como regra dentro da tua casa? No teu relacionamento com a tua esposa? No teu relacionamento com o teu marido? No teu relacionamento lá no teu trabalho? Com o vizinho? Com aquele que você compra? Com aquele que você vende? No trânsito? Na tua vida cotidiana?
Você tem aplicado os regulamentos, os mandamentos do Eterno como limites? Porque se nós usamos os limites pré-estabelecidos pelo Eterno, eu não tenho que criar as regras. A questão é que as pessoas, elas querem criar suas próprias regras. A Escritura diz que eu devo honrar pai e mãe. Mas o camarada responde pai, ofende, trata o pai como se fosse um colega. Não, pai é pai, mãe é mãe, deve ser tratado com respeito, mesmo que esteja errado. Temos que tratar com respeito. E se formos aconselhar, temos que aconselhar com as Escrituras, com a palavra que é do Eterno, e não com a intenção de desmoralizar, de humilhar, mas de instruí-lo com sabedoria e humildade. E nas demais áreas da nossa vida. Agora, se nós criamos as nossas próprias regras para a vida matrimonial, para a vida familiar, para o nosso trabalho, como é que a gente quer ter bênção do Eterno se estamos transgredindo? Se estamos sendo rebeldes, pior que o ímpio? Porque nós conhecemos os marcos, sabemos os limites, ultrapassamos de propósito. O ímpio não, é porque não sabe, não enxerga, não vê, não conhece. O povo estava morrendo de medo, era o pavor que o Eterno ia colocar neles, para não virem contra Israel, mas para tornar-se, quem sabe, amigos. Mateus, vamos para Mateus, o que Yeshua fala. Muito diz que ele fez tudo, né? Então, se ele fez tudo, para que ele deixar mandamento? Se eu não preciso fazer nada para alcançar as bênçãos do Eterno, para alcançar o Olam Rabá, a ressurreição dos mortos, se Yeshua fez tudo, então ele não vai dizer nada. Para que mandamento se ele já fez tudo? Quando a gente tem uma tarefa, dois irmãos, foi passada uma tarefa para os dois irmãos, vocês vão capinar o quintal hoje, fulano de tal e ciclano. Aí um dos irmãos vai e faz tudo. Quando o outro chegar, tem alguma coisa para fazer? Não tem, o outro já fez tudo. O que ele vai fazer? Nada. Porque está tudo feito. Agora, se ele chegar e só capinar e deixar o lixo para o outro juntar, ele fez só a parte dele. Tem a parte do outro, que é o lixo que está ali para ser juntado, rastelado. Yeshua fez o que nós não podíamos fazer. Mas existe a nossa parte. Por isso ele deixou mandamentos, que não são dele, mas do Pai. São mandamentos que estão lá na Torá, que Moisés também transmitiu ao povo. No capítulo número 5 de Mateus, a partir do verso 11. Benditos sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os neviins, os profetas que foram antes de vocês. Yeshua está dizendo que, está usando o contexto aqui, se somos perseguidos por causa do nome de Yeshua, é porque somos rebeldes ou porque somos santos? Porque somos santos, porque somos diferentes. Você não vai ser criticado, não vai ser colocado de lado, tipo se na tua turma, no colégio, você é igual a todos. Vocês fazem parte das conversas, as mesmas piadas, a mesma maneira que os teus colegas que não são ímpios vive, procede, fala, você faz do mesmo jeito. Você não vai ser tido por diferente, você vai ser mais um. Mas se no meio dos teus colegas lá você é diferente,
você respeita, trata com respeito o professor, você é pontual, você tira notas boas, você não fica batendo papo com um colega. Isso vai fazer você diferente. Isso vai fazer com que as pessoas, alguns, critiquem você, fique jogando indireta, piadinha, mas vai fazer com que também pessoas ali vejam em você um modelo a ser seguido, um exemplo de vida. É que o mundo precisa hoje. Em todas as áreas da sociedade, o mundo de hoje precisa de exemplo, precisa de guia, precisa da luz que não é nossa. E que nós, individualmente, nós particularmente, não podemos produzir. Mas da luz que vem da obediência ao Eterno, da prática daquilo que o Eterno exige do seu povo, que Yeshua viveu. Então, essas pessoas aqui que Yeshua está falando, que eles são bem-aventurados porque são diferentes, porque são santos, porque obedecem ao Eterno. E receberão um grande galardão. E ele confirma aqui dizendo que, porque assim perseguiram os profetas. O profeta é o exemplo de santidade, de obediência, de temor ao Eterno. Perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Verso 11, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então a pessoa que ela guarda, serve ao Eterno, ela não consegue se esconder. É muito fácil você se esconder se todos são igual a você. Não é verdade? Se todos contam piada, se todos praticam as mesmas coisas, não há diferença, não há como você ser identificado. Aí você não é sal e nem tampouco é luz. Mas se a pessoa tem um temor do Eterno no seu coração, ele vai ser sal e luz, mesmo sem falar, mesmo sem dizer que ele é discípulo de Yeshua, as pessoas vão perceber. Não por aquilo que ele fala, mas por aquilo que essa pessoa vive. Porque tem muitos que falam, mas não são conhecidos. Por quê? Não vivem o que falam. Assim seja resplandecido, assim seja resplandente, assim seja o resplendor da vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e exalte o vosso Pai que está nos céus. É condicional ou não? Para que eu brilhe, para que você seja sal, para que eu seja sal, para que você seja luz e eu seja luz, precisamos praticar as boas obras. Quer ser um crente agente secreto? Não pratica o que é bom. Seja aquela pessoa que mal respeita pai, mal respeita mãe. E você vai ser o crente agente secreto. Mesmo que você fale que você é crente, as pessoas não vão acreditar, porque as tuas atitudes e as tuas ações não condizem com as tuas palavras. Mas mesmo sem falar, mesmo sem dizer quem você é, se você crê no Eterno ou não, por aquilo que você pratica, as pessoas vão ver, essa pessoa é um servo do Eterno. Essa mulher, ela é uma serva do Eterno. Porque ela
age diferente dos outros. Ele age diferente. Para o bem, amado. É para o bem. Para o bem. Então, existem condições. Existem regras a serem cumpridas. Ainda no capítulo 5, do verso 11 ao 16, João e Yohanan, capítulo 14, do 20 ao 24, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Yahudá, não o Iscariote, mestre, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Yeshua respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem é discípulo de Yeshua, amado? Aquele que anda por aí pregando, aquele que ora, aquele que canta, ou aquele que guarda as palavras, os mandamentos? É para pensar mesmo, é para baixar a cabeça, botar a mão no queixo e pensar. Nós estamos no processo de salvação, de santificação. A salvação acontece na medida que nós aplicamos as regras do Eterno na nossa vida. A vida eterna, o Olam Rabá, são para os santificados. E se nós amamos Yeshua, nós guardamos os mandamentos. Se nós amamos e nos consideramos seus discípulos, vamos aplicar na nossa vida o que ele aplicou. Quem era Yeshua? Um americano? Um brasileiro? Um argentino? Um português? Chinês, japonês? Não, ele era israelense, da tribo de Judá, nascido em Belém da Judéia, circuncidado ao 8º dia, fez o seu bar mitzvah aos 12 anos, guardava a Torá, guardava a Shabat, um verdadeiro judeu, guardava as tradições, e foi o melhor rabi de toda a história de Israel. Ninguém viveu Torá e ensinou Torá como ele. Aí eu sou discípulo de Yeshua, mas profano o sábado. Sou discípulo de Yeshua, mas como todo tipo de comida. Sou discípulo de Yeshua, mas não obedeço, não santifico, não guardo as datas santas, as festas, as moadins, os encontros marcados, são dias que o Eterno estabeleceu para ele. Sou discípulo de Yeshua, mas se alguém me disser uma palavra áspera, eu respondo 3, 4, em cima da bucha. Quero que os outros façam a minha vontade, quando nem eu quero fazer a vontade do Eterno. A grande maioria do povo que se diz discípulo de Yeshua estão enganados. Estão procurando alguém para fazer a sua vontade. Não estão servindo, querem ser servidos. Como é que está o seu relacionamento com o Eterno? Ele é o teu Senhor ou o teu servo?
Porque se Ele é o teu Senhor, se Ele é o meu Senhor, eu vou obedecê-lo. Eu vou amá-lo, eu vou honrá-lo com as minhas ações. Agora, se Ele é o meu servo, eu pouco me lixo, porque o servo está sobre as minhas ordens. O servo está sobre as ordens do seu Senhor. É por isso que o crente coloca o eterno na parede, e determina, e manda, e profetiza, e determina, e ordena, e nada acontece. Os pregadores aí das igrejas evangélicas fazem aquele panavoeiro, e determina, e ora, e expulsa. Ele vai embora, e as pessoas continuam. Pior, porque depois de toda aquela pirotecnia, aqueles arranjos, a vida da pessoa não muda e a pessoa vai descrendo cada vez mais. Porque, amado, não adianta vir um maior profeta e profetizar sobre a nossa vida. Se o próprio Yeshua viesse hoje, claro, pessoas doentes podem ser curadas, isso aí é o mínimo. Porque uma pessoa, porque foi curada, ela não vai para o céu. O que nos leva a alcançar todas as promessas, inclusive a vida eterna, é a mudança de caráter. Como disse Shaul Paulo, aqueles que estão em Yeshua, nova criatura são. Por que são nova? Porque ele se entregou a Yeshua, pronto, aconteceu no estalar de dedo, se entregou a Yeshua, é nova criatura, uma pessoa totalmente diferente, seu caráter foi mudado, pronto, transformadinho, limpo, não vai mais praticar o erro? Não, amado. Aqueles que estão em Yeshua e que aplicam a Torá na sua vida cotidiana, são nova criatura. As coisas velhas passam quando nós aplicamos as coisas novas em nossa vida. Você não já viu crente mentindo depois de ter se entregado a Yeshua? Alguém já viu aqui algum crente mentindo? Mas ele não está em Yeshua, tudo não fez novo, e por que ele continua mentindo? Porque não aplicou a palavra da verdade. Aquela palavra que diz lá, dos 10 mandamentos, não levantarás falso contra o teu próximo. Seja a tua palavra, que nem disse Yeshua, sim, sim e não, não. Você já viu algum crente, depois que se entregou em Yeshua, comprar e não pagar? Eu já vi, já até aconteceu comigo. Quando nós não aplicamos, amados, os preceitos da Torá em nossa vida, não importa se a gente tem 100 anos que entregou a Yeshua. Entregamos em parte, mas em parte retemos, porque não aplicamos os mandamentos em toda a nossa maneira de viver. Não estou dizendo isso porque já apliquei em toda a minha forma de viver, não. Estou aplicando e vou continuar aplicando. Não sou perfeito. Mas se eu quiser que a minha vida esteja sempre melhorando, cada dia alcançando a liberdade para a qual fui chamado por Yeshua, eu tenho que aplicar as regras da Torá. Evidente que se a pessoa não colocar a Torá, ela nunca colocou Yeshua. Se ela não colocar os mandamentos, ela nunca colocou a Torá e nem Yeshua, porque Yeshua é o exemplo vivo de uma vida de prática de obediência aos mandamentos, de amor ao Eterno. Então, não se queixe se a sua vida não está melhor. Não se queixe se tem algo dando errado. Não se queixe pelos problemas que surgem, porque 99,9% são as nossas escolhas fora da vontade do Eterno. Se o Eterno diz que o caminho de bênção, de vitória, de prosperidade, de shalom, de plenitude,
depende do amor para com Ele e da guarda dos mandamentos, fazendo diferente, o que vai acontecer? Se eu tenho consciência disso, amado, e eu ajo diferente, faço diferente, o que eu vou esperar? Vou esperar dificuldades. A consequência do meu pecado é que eu vou colher, não a consequência da minha fidelidade, da minha obediência. Agora, nas minhas ações, eu semeio jurubeba, espinho, e quero colher rosas. É impossível, porque foi você que semeou, você que é o dono. E as nossas atitudes fazem isso. Se eu ajo dentro da vontade do Eterno, eu vou ter frutos com abundância, o retorno. Mas se eu ajo fora, eu vou ter também uma abundância de frutos ruins. Então não te iluda e não entregue a responsabilidade que é sua para Yeshua, caindo nessa ladainha. Yeshua já fez. Eu tenho só agora que desfrutar. É só sombra e água fresca. Os que amam o Eterno são os que herdam a bênção, que vivem em plenitude, que vivem em novidade de vida, porque aplicam os mandamentos ao seu cotidiano. Aqueles que amam, disse Yeshua, aqueles que me amam serão amados de meu Pai. Quem me ama, verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não são minhas, mas do Pai quem me enviou. Se eu guardo as palavras de Yeshua, estou guardando as palavras do Pai que enviou Yeshua. Nisso a gente conhece. Nós amamos Yeshua, nós amamos ao Pai. Se nós o amamos, estamos guardando os seus mandamentos. Yohanan, capítulo 15, do verso 1 ao 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo galho em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha o segredo no verso 3 de ser limpo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual é a palavra? A Torá. Os ensinamentos, as instruções. Estais em mim e eu em vós. Como o galho em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que é esse sem mim? Se você for nas igrejas e perguntar, você tem Yeshua? Para qualquer um, o que eles vão dizer? Eu tenho Yeshua, sim. Eles vão dizer que é Jesus. Eles vão dizer que é. Né? Tem, ele tem. Mas aí como é que é nós, eu e você, provamos que nós temos Yeshua? Os irmãos sabem? Pelos frutos, amado. É o que Yeshua está dizendo aqui. O camarada diz que tem Yeshua, mas não tem fruto. O que Yeshua está dizendo aqui? Sem mim, nada vocês podem fazer. Vocês não podem dar fruto. Os frutos. Todo aquele que está em mim, que não dá fruto, Yeshua diz mais na frente, é cortado e lançado fora. As pessoas entregaram a sua vida a Yeshua. Estão na igreja, mas não dão frutos. Eles estão em Yeshua, mas Yeshua não está neles. É possível isso? É. A pessoa carrega o nome de Yeshua, está no meio da congregação, canta, ora, prega, mas Yeshua não está nele por quê? Porque os mandamentos
não são a regra da sua vida. Os mandamentos não são que dá o norte nas suas ações, no seu relacionamento, na sua convivência com o próximo, com a família, com a esposa, com o marido. Eles atropelam os mandamentos. Eles estão em Yeshua, mas Yeshua não está neles. Está incompleto, porque para que nós venhamos dar fruto, para que o galho dê fruto, é preciso que o galho esteja na videira, e a videira, a seiva da videira, a vida da videira esteja no galho. É possível que, sei que os irmãos já viram isso, não tem árvore que tem um galho, mas o galho está morto? Os outros tudinho que estão vivos produzem fruto, mas ele não produz. Ele está na videira? Ou está na árvore? Está lá na árvore. Mas não faz parte da vida, da seiva da árvore. Por isso não tem folha e não tem frutos. Assim é nós. Assim é o irmão, a irmã, que está em Yeshua, mas Yeshua não está nele. Ele vem para os cultos, vem para as orações, lê a Escritura, dá uma palavra, canta hinos maravilhosos, mas não tem frutos. É amargurado, é depressivo, é brigão, iracundo, não consegue perdoar, não consegue pedir perdão, é um mau esposo, uma má esposa, é um mau filho, um mau pai, uma má mãe, um mau vizinho, um mau funcionário, um mau patrão. Porque quando nós produzimos fruto por causa de nós? O galho produz fruto por causa de si mesmo, irmãos? Não. Porque se ele produzisse o fruto por ele mesmo, embora se cortasse ele da árvore, ele continuaria dando fruto. Sim ou não? Mas quando separa ele da árvore, por que ele morre? Porque a vida não está nele, está na árvore. Aleluia! Então os frutos que nós produzimos, a bondade, o amor, a compaixão, a misericórdia, que há em nós, é da árvore, é do eterno, é de Yeshua. Os mandamentos não são meus, não são minhas e nem suas regras, mas do eterno. Por isso, nós não nos gloriamos, não temos razão de nos gloriar em nada, porque tudo é dele, tudo veio dele, é para o meu bem, mas é dele, bendito seja o nome dele para sempre. É isso que Yeshua diz: as palavras que vocês têm ouvido não é minha, os mandamentos que vocês têm ouvido, em outras palavras, não são meus, mas do Pai que me enviou. É impossível nós praticarmos boas obras se Yeshua não estiver em nós, se a Torá não estiver em nós, se os mandamentos do Eterno estiverem interiorizados e fazerem parte do nosso cotidiano. Não basta termos apenas em nossos lábios, mas temos que ter no nosso coração, no nosso dia a dia. Ainda no capítulo 15, verso 6 ao 10, diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como um galho secará, e o escolherão e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é exaltado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus talmidins, meus discípulos. Não é porque a gente faz parte de uma denominação, porque a gente alega ter fé, que somos discípulos de Yeshua. Discípulo, no sentido literal da palavra, é aquele que pratica o que o seu mestre pratica. Agora o camarada se diz discípulo de Yeshua. Yeshua é o mestre dele, é o Salvador, é o Senhor.
Yeshua nunca deixou de perdoar alguém. E o camarada não consegue perdoar, muitas vezes, um familiar, um irmão da própria congregação. Você é discípulo de Yeshua? Aonde? Nem aqui e nem em lugar nenhum. Yeshua, mesmo na hora da sua morte, enquanto estava ali obedecendo o Eterno e sendo escarnecido pelos seus algozes, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E muitos crentes oram, porque tem raiva de alguém, quer que o Eterno desça a mão, amaldiçoa, se alegra quando acontece um prejuízo na vida do irmão ou da irmã, fica alegre. Você é discípulo de Yeshua, amado? É discípulo de Hassatã, disfarçado de ovelha, tem a pele de ovelha, mas o que está dentro dele não é Yeshua não, é um lobo, que se alegra quando um irmão ou uma irmã sofre um prejuízo. Longe daquilo que Paulo ensinou, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, falando da irmandade, da comunidade, da igreja. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu arravá, no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu arravá, no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Yeshua, para ele permanecer no amor do Pai, o que ele fez? Guardou os mandamentos do Pai. Agora eu quero permanecer no mandamento, quero permanecer no amor. Quer dizer, eu quero continuar sendo amado como filho, mas não quero guardar os mandamentos. Porque eu acho que aquele versículo é diferente, não é do jeito que está na Escritura. Yeshua já fez tudo, eu não tenho que fazer nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Yeshua já fez tudo, a obra está completa, ele libertou da maldição da lei, da maldição da Torá. Então eu posso comer o que eu quero, eu posso guardar na segunda, tirar o dia da segunda como se fosse o Shabat ou o domingo. Tem nada a ver. Posso profanar os dias separados que o Eterno separou para ele. Posso pintar e bordar porque Yeshua já fez tudo. Nananina não, amado. Nada disso. O próprio Yeshua, sendo santo como ninguém foi, ele disse aqui, diz aqui: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Sem guardar os mandamentos, não permanecemos no amor do Pai. E se não permanecemos no amor do Pai, como é que nós vamos pedir e o Eterno vai nos responder? O camarada passa 30 anos, 10 anos, 5 anos pedindo e não recebe porque não está no amor do Pai. Ou não é a vontade do Pai, mas na grande maioria, amados, é porque não está no amor do Pai. Quando nós não estamos no amor do Pai, nós pedimos aquilo, pedimos coisas que não é para o nosso bem. Mas quando estamos no amor do Pai, entendemos a sua vontade para conosco, nós pedimos só aquilo que é a vontade dele, que é bom para nós e para o nosso semelhante, para os nossos irmãos. As escrituras de Gênesis e Apocalipse, desde o primeiro mandamento até os mandamentos que Yeshua entregou, todos eles são condicionais. Todas as promessas, todas as bênçãos, existe uma condição, porque o Eterno, pela obra de Yeshua, não tirou o nosso livre-arbítrio, não tirou o nosso direito de escolher,
Se o livre-arbítrio tivesse tirado, o Eterno tivesse tirado por meio da obra de Yeshua o livre-arbítrio, o direito de escolha, aí sim, eu não tinha o que escolher. Como é que eu ia ter condições se eu não tenho o direito de escolha? A diferença do ser humano para os animais é justamente essa. Para os anjos, né? Os anjos que pecaram, que caíram, pronto, estão caídos e não tem mais volta. E os anjos que estão santos, os que estão cumprindo as suas funções, eles foram criados para isso. O Eterno e pronto. Não tem como eles se desviarem. Mas nós podemos nos desviar tanto do bem quanto do mal. Por que ainda existe escolha? Porque a obra de Yeshua não tirou o nosso livre-arbítrio. Todas as promessas, todas as bênçãos, depende da minha obediência ao Eterno. Depende do meu amor para com Ele, o qual será demonstrado não porque eu creio intelectualmente, mas por causa das minhas obras, das minhas práticas, que demonstram o meu amor, demonstram o meu afeto, a minha dedicação, o meu prazer em seguir ao Eterno, ao seguir os exemplos de Yeshua e honrar o Eterno, assim como Yeshua honrou durante os seus dias de vida. Meu irmão e minha irmã, grandes são as promessas e as bênçãos que estão ao nosso alcance, e tudo que nós temos que fazer é amar o Eterno de todo o nosso coração e guardar os seus mandamentos. Aleluia! E Ele vai fazer tudo o que prometeu para conosco. Amém? O Eterno em Yeshua vai continuar nos abençoando. E nós vamos ficar de pé para nós estarmos finalizando este serviço. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, te damos graças por tudo, porque temos muito mais do que merecemos. E pedimos nessa manhã, Pai, que abra o nosso entendimento e nos dê forças, prazer, alegria, felicidade em guardar os teus mandamentos. Que tua palavra seja saborosa aos nossos ouvidos, refrigério para a nossa alma, pão, o qual desejamos continuamente, Pai. Dá-nos um coração como deste a Yeshua, teu filho, que tinha prazer, que tem prazer em fazer a tua vontade. Em nome de Yeshua, Pai, oramos pela bênção dos teus filhos em Canaã dos Carajás, em Benfica, Morinim, em Iruará, Pai, todos que na mesma fé comungam conosco, aleluia, na prática da Torá, na prática daquilo que Yeshua ensinou e viveu literalmente como ninguém. No nome dele nós oramos, no nome dele nós pedimos. Amém e amém.